Mateus 7, 13 e 14. Semana passada falamos do versículo 12, lembram? A regra de ouro. E agora Jesus aperta um pouquinho mais o assunto. Nos coloca contra a parede e nos mostra duas portas. E só existe uma decisão. Diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Amém, queridos? Entenderam bem o que está dizendo o texto? Vou ler de novo. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo ou espaçoso, é o caminho que leva à perdição, desenhando ao inferno, e são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Os irmãos podem sentar-se. Queridos, existe um quadro muito popular entre as igrejas evangélicas, um quadro, uma pintura, Ele é conhecido como os dois caminhos e também como o caminho largo e o caminho estreito. E um dos modelos mais famosos desse quadro, ele foi produzido na Alemanha, no século XIX, é bem antigo. E ele foi muito usado no passado em evangelismo e ensino bíblico. Isso porque ele ilustrava de maneira visual a escolha entre dois caminhos. Ele apresenta ali uma estrada larga, cheia de distrações, cheia de prazeres, cheia de propostas ao pecado, e multidões caminhando nessa estrada e caindo no inferno. É o desenho do quadro. A outra estrada, ela é estreita, apertada e mais difícil. E poucos seguem por essa estrada. Pouquíssimos, na verdade. Como se diz o ditado, meia dúzia de gato pingado. Como tem aqui nessa manhã. Não estou chamando ninguém de gato pingado aqui, não. Mas fala assim, é uma expressão para falar de quantidade. Porém, essa estrada apertada, o famoso caminho lá vai conduz à vida eterna. Leva para o céu. Sendo assim, esse quadro retrata o caminho largo que conduz ao inferno e o caminho estreito que leva ao céu. Porém, o detalhe é, muitas das versões desse quadro aparecem pessoas no momento de decisão, decidindo em qual porta entrar ou qual caminho seguir. Algumas estão paradas na entrada dos dois caminhos, e aí uma interrogação assim por cima: para onde que eu vou? Para cá ou para lá? Tenta imaginar um quadro desse. E outros parecem estar olhando aí para os dois lados, pensando em qual deles deve seguir. Porém, isso é um erro. Na verdade, é uma heresia que se espalhou dentro das igrejas cristãs. Alguém que está de fora pensando em qual caminho deve seguir. Isso porque não é possível ficar neutro e pensando em qual porta devemos entrar e em qual caminho devemos seguir. A Bíblia nos mostra, nos revela de maneira clara que estamos no caminho largo ou estamos no caminho estreito. Já estamos. Não há pessoas neutras de fora olhando, não. Ou estamos em um ou estamos em outro. Estamos salvos ou perdidos. Indo para o céu ou indo para o inferno, servindo ao diabo ou servindo a Jesus. Quem não está nas mãos de Jesus, consequentemente, está nas mãos do diabo. Quem não está debaixo do governo de Cristo, está cativo pelo reino de Satanás. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia mostra isso.
mostra essa realidade. Quem não pertence ao reino de Deus está no reino das trevas. É simples assim. Portanto, precisamos orar. Orar e orar, dizendo sempre: Senhor, livra-me do alto engano. Eu tenho orado assim, queridos, constantemente. Senhor, livra-me do alto engano. Livra-me de pensar algo diferente da realidade. Livra-me do engano de pensar que estou na porta estreita, quando, na verdade, talvez eu esteja na porta larga. Livra-me, Senhor, das mentiras de Satanás. Converte-me e serei convertido. Salva-me e serei salvo. Perdoa-me, Senhor, e serei perdoado. Amém, queridos? De manhã, né? O sono, já ouvi um confronto desse. O Sermão do Monte ele é admirado por muitas pessoas, até de outras religiões. Mas quando chega nessa parte aqui, muitos fogem. Porque coloca só duas opções. Não mostra aqui que todos os caminhos levam a Deus. Que todas as práticas são aceitas por Deus. Que Deus não está nem aí pelo que você faz com o teu corpo. Tem gente que ensina isso. Inclusive um pastor atualmente desviado, ele falou: Deus não está se importando. Se você quer homem, se deita com outro homem, a mulher deita com... Não, Deus não está nem aí para isso. Deus está, queridos. Deus está, e a Bíblia mostra isso. Será que temos coragem de fazer uma oração como essa, confrontadora? Vamos em frente. Queridos, Jesus está chegando aqui, né, ao final do Sermão do Monte. Começamos aí no capítulo 5, e viajando com Jesus, agora chegamos no capítulo 7. E nessa conclusão ele faz menção a uma porta estreita e a uma porta larga no versículo 13. Deixe sua Bíblia aberta. Confira. Ou celular, ou tablet. Repito o que sempre digo: não seja como filhote de passarinho. Já viu? Bota um vídeo lá como que é o filhote de passarinho. Fica lá no ninho e a mamãe vai lá, pega uma minhoca, pega um mosquito, alguma coisa do tipo, e bota na boca do filhinho. Só que a dona passarinha, ela é mãe e não vai dar veneno para o filho. Mas o filhinho está ali de boca aberta. Só que o ser humano é ruim, é mau. Então não fique com a boca aberta, recebendo todo tipo de alimento a granel. Você tem a Bíblia. Confira sempre o que você ouve, ou nas mídias sociais, ou aqui, com a palavra de Deus. Com o está escrito. É para o seu bem. Então, depois, Jesus fala sobre um caminho espaçoso, ainda no versículo 13, e sobre um caminho apertado no versículo 14. Diz também que muitas pessoas entram pela porta larga, no versículo 13, e que poucas encontram a porta estreita, no verso 14. Por fim, desenhando, Jesus afirma sem rodeios que a porta larga e o caminho espaçoso conduzem à perdição, ao passo que a porta estreita e o caminho apertado conduzem aonde? A vida eterna. Basicamente, são essas as afirmações do Senhor Jesus Cristo nesses dois versículos. E o que Jesus diz, e o que a palavra diz, tem que nos fazer pensar e temos que levar a sério, queridos. Eu tenho lidado com pessoas que não levam a sério o que a Bíblia diz. Nós temos que levar a sério. Na verdade, o que Jesus disse aqui, nesses dois versículos, é assustador. Eu não sei se você leu a mesma Bíblia que eu. Isso devia nos fazer perder o sono de vez em quando. Ele afirmou aqui que poucos serão salvos e que muitos, mas muitos, vão para a perdição eterna. Ele disse, sem meios termos, que poucos vão para o céu e muitos, mas muitos, vão para o inferno. Repito, se você está lendo a mesma Bíblia que eu leio, não existe uma outra opção, outra escolha, outra interpretação. Eu vou tentar reinterpretar o que Jesus disse. Não dá, gente. Não dá, é impossível. Impossível. Amados, existe no meio cristão
uma doutrina chamada de universalismo. De vez em quando eu comento sobre isso. É algo diabólico, criado nas profundezas do inferno. Tem muito pastor seguindo essa doutrina aqui. Pastor de internet, de YouTube. Essa doutrina ensina que no final, todos os seres humanos serão salvos. No final, todo mundo vai ser salvo. Ou seja, segundo essa doutrina, ninguém vai se perder. E Deus vai dar um jeitinho até para o diabo e seus demônios, para estar no céu. Que isso, pastor? Isso é verdade? Pesquisa. Irmão, nós temos o conhecimento na palma da mão. Baixa aí o ChatGPT no teu celular, depois pesquisa. O que ensina o universalismo, essa doutrina. Ninguém precisa viver na ignorância hoje em dia. Só vive na ignorância quem quer. Quem quer. Então essa doutrina ensina que todos serão salvos, quer creiam em Jesus, quer não creiam. Quer seja ateu, budista, islâmico e outras coisas mais. Segundo o universalismo, tudo no fim vai terminar em pizza. Sabe o que significa esse termo, terminar em pizza? Vai terminar em festa, não vai dar em nada. Isso parece com que muitos dizem com o que aconteceu na famosa Operação Lava Jato. Lembra? São gente presa, muita gente confessou, roubou milhões, teve premiação, delação premiada e no final todo mundo foi solto. Não por culpa daqueles que estavam na frente da Operação Lava Jato. E eu temo, sinceramente, que agora o escândalo do Banco Master venha também terminar em pizza. Né? Brasil, infelizmente, queridos, as coisas acontecem assim. Você está animado, Deus vai fazer justiça, né? As coisas vão acontecer e daqui a pouco cai no esquecimento. Terminou tudo em pizza. Mas a palavra de Deus nos mostra que haverá sim um juízo final. Se aqui na terra as coisas terminam em pizza, para Deus não vai ser assim. Nunca podemos associar o que acontece aqui na terra com a verdade da palavra. Vamos em frente. Pergunta que não quer calar. Qual é o significado das expressões porta estreita, porta larga, caminho apertado e caminho espaçoso? O que é a porta estreita? Já parou para pensar? Ou melhor, quem é a porta estreita e quem é o caminho apertado? Quem é a porta larga e o caminho espaçoso? Vamos ver primeiro quem é a porta estreita e o caminho apertado. Vou repetir partes do versículo 13 e 14. Jesus disse: entrai pela porta estreita, no verso 13, porque estreita é a porta que conduz à vida, no versículo 14. Disse ainda no verso 13 que espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e no verso 14 disse que é apertado o caminho que conduz à vida. Quem é essa porta estreita e é esse caminho apertado? Amados, Jesus é a porta estreita. Ele é o caminho apertado que conduz à vida eterna. Ponto final. Ele mesmo, não sou eu que estou interpretando, ele mesmo se identificou com essas duas metáforas, tanto da porta como do caminho. Em João 10:9 ele disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. E em João 14:6, o que Jesus disse? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, só Jesus é a porta que conduz ao céu. Só Ele é o caminho para o Pai. Só Ele tem o monopólio da salvação. Só Ele pode salvar, só Ele pode perdoar, só Ele pode curar e libertar o homem e mais ninguém. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, como está escrito em 1 Timóteo 2:5. Atos 4:12 diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual sejamos salvos. Portanto, Jesus é a porta de entrada para a vida eterna. Ele é o único caminho para o céu, porém Jesus é uma porta estreita. Esse é o detalhe.
Jesus é uma porta estreita e não larga. Ele é um caminho apertado e não espaçoso. Veja comigo, queridos, o que Jesus disse lá em Lucas 13, 24. Lucas 13, 24 é outro versículo preocupante, que a gente não pode pular, como pula muitas genealogias, né? Chega na genealogia, Jesus. Mas isso aqui não podemos pular. Lucas 13, versículo 24. É confrontador também para a gente. Não é para te fazer desanimar. Não, é para ir mais aos pés do Senhor. Só isso. Esse é meu objetivo. Não é colocar medo em ninguém. Não é colocar pulga atrás da orelha. Mas fazer com que você tire essa pulga ou esse carrapato, seja lá o quê, e continue servindo a Jesus. Lucas 13, 24. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. É difícil também, queridos. É por isso que é um tipo de versículo difícil de ser pregado. Viu o detalhe? Jesus disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Amados, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso é fato. Amém? Salvos pela graça mediante a fé. Mas o detalhe é, essa graça não é barata. Custa caro. E muito caro. Tem um preço. Andar na presença de Deus exige esforço da nossa parte. Quem aqui se esforçou para vir hoje de manhã? Que esforço, né, irmão? Fico imaginando Deison e Dani, com 3 crianças, a correria que é. Deve acordar 5 da manhã. Esforço, querido. Meu cunhado já está desde 5 da manhã, 5h30 acordado, fazendo tudo, ligando água, pegando lixo, se arrumando, seu Ari também. Esforço. Esforço. Esforço para a igreja. Esforço para orar. Ah, pastor, eu amo orar. Esforço. Se esperar à vontade, não faz. Esforço para jejuar, a tua barriga não quer. Esforço para contribuir. Que é isso, pastor? Tem que ser esforçado mesmo. Mexer no bolso é complicado. Falar em dinheiro, meu irmão, tem gente que parece ter um escorpião no bolso. Se meter a mão ali, leva uma picada. Esforço para pregar para os outros. Esforço. A porta, então, é estreita e mais estreita do que imaginamos. Não se apegue somente a uma parte da Bíblia. Sou salvo pela graça, independente do que eu faça, eu vou ser salvo. Não. Não é isso que a Bíblia ensina no seu contexto geral. Agora, por que Jesus é comparado a uma porta estreita e a um caminho apertado? Eis a questão. Amados, porta estreita e caminho apertado falam de dificuldade, limitação. Por exemplo, na porta estreita só passa uma pessoa por vez. É ou não é? Na porta estreita só passa uma pessoa por vez. Na casa de pobre, como a minha, a porta menor é a do banheiro, 60 centímetros. Casa de rico não tem isso. Com certeza deve ser de 100, 80 para cima. 60 centímetros. Por que a porta é estreita, é curta, é apertada no banheiro? Porque banheiro é algo pessoal, queridos, privado, é íntimo. Não é isso? Normalmente entra uma pessoa de cada vez. Já o caminho apertado, falei da porta do banheiro, o caminho apertado pode ser ilustrado com as antigas estradas de pedestres. Esses dias eu passei por uma lá perto de casa, não existe isso. É o lá vai um, bem apertadinho ali, de tantas pessoas passarem, não cresce planta, mato, nada. Vai ficando ali um solo pisado. Mas tem um detalhe, você não consegue ir de dois, do lado, um do lado do outro, conversando. Tem que ser um atrás do outro. Né? Caminho lá vai um, caminho apertado. Não dava para andar lado a lado conversando. Da mesma forma, Jesus é a porta estreita e o caminho apertado. Isso porque a salvação que ele oferece é também o quê? Pessoal, individual e íntima. Ninguém entra por essa porta
ou segue por esse caminho porque é filho de crente, ou filho de pastor, ou filho de diácono, ou filho da irmãzinha da oração. Ninguém vai para o céu por conta disso. A salvação é pessoal, é individual. Deus não tem netos, tem? Só tem o quê? Filhos. Amados, a religião de Jesus é a única no mundo em que não se nasce fisicamente. Por exemplo, desenhando, o homem que nasce em uma família hindu é hindu. Não importa se ele é bom ou mau, é hindu. A pessoa que nasce em uma comunidade budista cresce sendo budista. Faz parte da cultura. Quem nasce numa família islâmica cresce como islâmico. É imposto isso desde pequeno. O judeu, ele pode até não compartilhar da fé dos seus pais e nunca ter pisado numa sinagoga, mas, ainda assim, é considerado judeu por ter nascido numa família judia. Porém, todavia, entretanto, na fé cristã não se entra pelo nascimento físico, mas somente pelo nascimento espiritual. Sabe por quê? A fé cristã exige conversão, mudança de vida, transformação, mudança de rota. É reconhecer que estava indo para um caminho errado, dar meia volta a volver e voltar para o caminho correto. A fé cristã, Jesus, exige novo nascimento. Lembra que Jesus disse para Nicodemos, um religioso? Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Foi taxativo, querido. Não é porque o cara era religioso, tinha dinheiro, Jesus já marciou, não. Não, você não pode. Se converta. É por isso que a porta é estreita e o caminho é apertado. Repito, eu não sou salvo porque meus pais são salvos. Eu não vou para o céu porque frequento uma religião. Eu não tenho a vida eterna porque fui batizado nas águas quando criança ou quando adulto. Eu não tenho um nome escrito no livro da vida porque frequento uma igreja ou uma instituição religiosa. Eu sou salvo por crer única e exclusivamente em Jesus, como meu único Senhor e Salvador para todo sempre. Amém? Continuando aí a pergunta, por que Jesus é a porta estreita e o caminho apertado? Porque ele é único, singular, exclusivo. Em alguns países você já não pode mais falar isso. E o lema hoje em dia, isso está se espalhando de maneira assustadoramente, que todos os caminhos levam a Deus, que você não pode ser fundamentalista e dizer que só a sua religião é verdadeira. Eu não aponto, eu não falo isso. Mas eu digo e posso dizer pela Bíblia que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu não vou levantar a bandeira da igreja evangélica, porque o que mais tem é escândalos, deturpação, loucuras no meio evangélico. Me auto-intitulo evangélico, sim, não tem problema quanto a isso, mas que está complicado, está. Jesus, então, é único, singular e exclusivo. Ele é a única porta que nos leva ao caminho da eternidade com Deus. Repito, só Ele é o caminho, só Ele é verdade, só Ele é vida. Ele é a videira verdadeira. Ele é o bom pastor. Ele é a luz do mundo. Ele é a ressurreição e a vida. Né? Só Ele ressuscitou. Está vivo pelos séculos dos séculos. Só Jesus venceu a morte por amor de todos nós. Hino muito lindo, né? Ele venceu a morte por amor a todos nós. Amados, Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda, morreu por volta do século V antes de Cristo. Segundo a tradição, suas relíquias foram distribuídas e colocadas em diferentes regiões da Ásia, inclusive em áreas que hoje pertencem à China. Dividiu o corpo dele em várias partes. Tem todo quanto é lugar, tudo quanto é lugar. Ou seja, Buda morreu, mas ele continua morto. Não ressuscitou. Maomé morreu no ano 632 da era cristã e foi sepultado em Medina, na Arábia Saudita. Seu túmulo está na mesquita do profeta e é um dos locais mais visitados pelo muçulmano. Porém, ele continua morto.
não ressuscitou. Allan Kardec, fundador do espiritismo moderno, morreu em 1869. Foi enterrado em Paris, na França. Está vivo? Continua morto. O apóstolo Pedro morreu em Roma, durante aí o período de perseguição, movida pelo imperador Nero, o monstro. E segundo a tradição cristã, ele foi sepultado ali em Roma. Ele também continua morto, não ressuscitou. O apóstolo Paulo morreu decapitado em Roma. Sabe o que é morrer decapitado? É perder a cabeça. Literalmente, decapitado. Também no período de Nero. E ali foi sepultado em Roma, conforme a tradição cristã. Esse apóstolo brilhante morreu e continua morto, pelo menos fisicamente. Está com o Senhor, em espírito sim. Porém, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, também foi morto em uma rude cruz, por mim e por você. Isso é fato, eu creio. Seu corpo foi colocado numa tumba fria, gelada, e ali permaneceu morto por 3 dias. Porém, o mais lindo é que um dos lugares mais visitados do mundo é justamente o local tradicionalmente identificado como a tumba onde o corpo de Jesus foi colocado. E lá na entrada, e eu tenho um sonho de um dia ir, e lá na entrada há uma placa que diz: Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele vive. Ele reina para sempre, para sempre, para sempre. Jesus está vivo. Hoje eu falei com ele. Você já falou com Jesus hoje? Hoje eu falei com ele. Amados, sabem qual é a maior prova da ressurreição do nosso Senhor Jesus? A maior prova é tipo assim, para jogar a pá de cal. Cada um dos seus discípulos, com exceção do apóstolo João, morreu por essa verdade. Eles foram martirizados por pregarem que Jesus Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Sabe qual a grande verdade? É possível alguém morrer por uma mentira, pensando que ela é verdade. A pessoa morre por uma mentira pensando que é verdade. Porém, todavia, é impossível alguém morrer por uma mentira sabendo que é uma mentira. Jesus apareceu para os apóstolos. Se não tivesse aparecido para eles, se eles não tivessem certeza que Jesus havia ressuscitado, eles não teriam morrido por essa mentira. Mas eles estavam convictos. E Jesus não apareceu só para um, e um foi falando, não, apareceu para todos os discípulos, depois para mais de 500 pessoas. Por exemplo, muitas pessoas colocam bombas no corpo, sabia disso? Pessoas colocam bombas no corpo e se matam, levando outras pessoas à morte. Por quê? Porque acreditam numa mentira, pensando que é verdade. Qual é a mentira que eles acreditam? É ensinado para eles, olha, vocês vão botar uma bomba no corpo, ou então vão sequestrar um avião, vão explodir, por exemplo, as torres gêmeas que foram explodidas, mas quando vocês fizerem isso, vocês estão numa guerra santa, e assim que vocês morrerem, vocês vão para o paraíso e vão ter lá 100 virgens a seu dispor. Vai ser uma eternidade de prazer, de muito alimento bom e outras coisas mais. É uma mentira que é contada para eles e eles acreditam. Mas eu duvido que alguém teria coragem de explodir o próprio corpo, sabendo que sua suposta verdade é, na verdade, uma grande mentira. Se você colocar essa bomba no corpo e se explodir, você vai para o inferno. Você vai sofrer eternamente. Você acha que a pessoa ia ter coragem de fazer isso? Não faria nunca. Os apóstolos, porém, eles deram a vida por Jesus porque sabiam que ele estava vivo. Tiveram confirmação de tudo aquilo que Jesus tinha ensinado. É algo tremendo. Jesus não apenas está vivo, mas muito vivo. E a pergunta continua: por que Jesus é comparado a uma porta estreita e a um caminho apertado? Amados, segui-lo
não é fácil. Segui-lo não é fácil. Exige renúncia. E eu não estou apontando o dedo para ninguém aqui não, estou apontando para mim, lá e cá. Exige renúncia, o preço é alto, e poucos estão dispostos a pagar esse preço, poucos. De tal maneira que, numa igreja que esteja lotada ou vazia, nem todos que estão ali estão dispostos a pagar o preço. Basta um pouco de reflexão, querido, para nos mostrar que tudo que vale a pena nessa vida, passa por um caminho estreito. Todas as decisões que valem a pena. O atleta bem-sucedido, por exemplo, ele segue o caminho da disciplina física e da abnegação. O atleta não come qualquer besteira, acorda cedo, treina pra caramba, 12 horas, 10 horas por dia, porque ele entende que vale a pena. O trem, ele precisa permanecer nos trilhos e observar os sinais para evitar esse acidente. O trem só é livre se estiver no trilho. É ou não é? Grandes músicos sacrificam muito tempo e se concentram em sua tarefa quase 20 horas por dia. Deixam até de dormir para se aperfeiçoarem naquilo que eles sentem terem sido chamados. Ou seja, desenhando, tudo que vale a pena passa pelo caminho estreito, inclusive a salvação da nossa alma. Por exemplo, lá em Lucas 14, versículo 26 e 27, Jesus disse assim, palavra do Senhor: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e não até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. A gente coloca contra a parede, né? E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Irmão, só esses 2 versículos aqui, só esses 2, condenam milhares e milhares de pessoas que se dizem crentes. Se botar os outros, a proposta de Jesus aqui não é criar um conflito familiar, não, mas estabelecer prioridades. É o que Jesus está propondo aqui. Nossa prioridade é agradar a Jesus, mesmo que em algumas circunstâncias, em alguns momentos, isso desagrade aqueles que mais amamos. Nossa prioridade é amar tanto, mas tanto a Jesus, que o amor pelos nossos familiares pareça até ódio. Não é ódio, mas na concepção deles, você está odiando eles. Ou seja, muitas vezes precisamos desagradar pessoas aqui da terra para agradar aquele que morreu por nós na cruz e que agora está no céu intercedendo por nós. Agora, quando é que amamos mais nossos familiares do que ao nosso Senhor? Quando deixamos de servir a Deus por causa deles. Tem gente que deixa de servir a Deus por causa da família, de pai, mãe, filho. Tem gente que deixa de servir a Deus. Amados, muitos, ao serem confrontados com a mensagem do Evangelho, retrocedem por conta de um familiar, seja pai, mãe, filho ou irmão. Às vezes é a tradição religiosa da família que torna aí um conflito interminável. Não, mas é a nossa religião. Você foi criado em nossa religião. Portanto, queridos, é no nosso dia a dia que precisamos escolher. Ou agradamos a Cristo, ou agradamos aos homens. Sabe qual a grande verdade? Em alguns países, muitos são expulsos de casa por se converterem a Jesus. Muitos são expulsos de casa por se converterem a Jesus. E eu vou contar só uma história, já contei algumas vezes, para ilustrar essa verdade. E semana que vem, se Deus quiser, falaremos sobre a porta larga. Quem é? É o diabo, mas vamos ver as facilidades que ele propõe. Então, em muitos países, muitos são expulsos de casa simplesmente por
receberem a Cristo como Senhor e Salvador. E eu posso ilustrar essa realidade com a história do Sadhu Sundar Singh. Nome bonito para botar no filho. Sadhu Sundar Singh. Ele era um jovem muito religioso, um indiano. Indiano, fome de Deus, fome intensa. Os irmãos terem uma ideia, aos 14 anos, ele já conhecia o Alcorão. Alcorão é o livro sagrado para os muçulmanos. E conhecia também já o grande livro sagrado dos Sikhs. Já conhecia os Vedas, livro sagrado do hinduísmo. Porém, quanto mais ele lia, mais sua alma definhava. Mais sede ele tinha de Deus. Quanto mais se aprofundava na religião, mais de Deus ele se sentia. Certo dia, matriculou-se numa escola presbiteriana da sua comunidade. Eles permitiram, porque era uma escola boa. Era a melhor escola, né? Melhor escola da cidade. Seu pai, mesmo sendo aí o líder da localidade e odiando os crentes, ele permitiu o filho comprar um Novo Testamento para que o filho fosse instruído na fé cristã. Isso porque a regra daquela escola era usar o Novo Testamento como livro base para o ensino. Detalhe importante, o pai desse jovem era o líder religioso da localidade e estava preparando o filho para sucedê-lo. Olha que situação. E cai na mão desse jovem o quê? O Novo Testamento. Assim como caiu também na minha mão o Novo Testamento. E eu passei a ler, reler e me converti a Jesus. Sendo assim, esse jovem começou a ler a Bíblia. E quanto mais lia, mais gostava da leitura. A palavra começou a confrontar o seu coração. Começou a esmiuçá-lo por dentro. Só que, certo dia, um enviado do diabo, um amigo da onça, ao vê-lo debruçá-lo sobre a palavra de Deus, lendo, disse assim para ele, você não deveria ler esse livro não, hein? E o jovem perguntou, por que eu não devo ler esse livro? E o amigo respondeu, por causa do feitiço que existe nesse livro. Esse livro aí tem um feitiço, tem alguma coisa estranha. Todos aqueles que leem esse livro se convertem a Jesus e viram Bíblia. Já viu? Antigamente os crentes eram chamados de Bíblias. Agora são chamados de safados. Antigamente era Bíblia. Bíblia lá, o Bíblia ali. Agora, meu irmão, infelizmente. Ou seja, até os opositores reconheciam o poder transformador das Escrituras. Sabe o que esse jovem fez, o Sadhu Sundar Singh? Ele pegou a Bíblia e jogou fora. E deixou de ir para a escola cristã. Abandonou os estudos. Não quero nada com esse livro, não. Realmente tem um feitiço. Eu já estava querendo mudar a minha concepção, mudando algumas práticas. Não, eu não quero esse livro. Porém, o pai dele forçou ele a terminar os estudos entre os cristãos. Só que dessa vez a sua reação foi violenta. Ele passou a odiar o crente. Passou a zombar da Bíblia, terrivelmente. E mais, ele começou a jogar pedra nos missionários quando passavam. Se tornou um apóstolo Paulo, né? Um serial killer. O ódio desse jovem foi tão grande que quando a sombra de um missionário caiu sobre ele, ele correu para casa e ficou horas e horas debaixo do chuveiro, tentando se purificar do que considerava uma contaminação impura. A sombra do missionário me passou por mim, então eu estou impuro. E ficou se lavando. Olha que loucura. Olha o nível de cegueira espiritual. E não parou por aí não, queridos. Ao sair do banho, ele pegou uma Bíblia, a Bíblia que ele tinha, rasgou a Bíblia toda e queimou. Botou fogo na Bíblia. E ele então, queridos, diz a história, entrou numa crise existencial profunda. Ficou completamente perturbado por dentro. Porém, todavia, na madrugada de 18 de dezembro de 1904, 3 dias após queimar a Bíblia, em profunda angústia de alma, ele decidiu cometer suicídio. Ele falou, para mim não tem mais jeito, eu vou me matar, vou tirar minha vida. E ele mesmo escreveu o seguinte, palavras dele, 3 dias depois de queimar a Bíblia,
Levantei-me às 3 da manhã, tomei um banho usual e orei. Porque ele orava muito, mas orava ao Deus falso. Mas dessa vez ele orou de coração. E ele disse: ó Deus, se é que existe um Deus, mostra-me o caminho certo, ou então eu tiro a minha vida. Mostra-me a verdade. Essa foi uma oração simples, queridos, que acho que é boa para se fazer qualquer um que tem dúvida se Deus existe ou não. Ele decidiu que se nada acontecesse até as 5 da manhã, ele colocaria a cabeça na linha do trem que passaria naquele horário. 5 da manhã era o horário de passar o trem. Ele falou: se não acontecer nada, eu vou me matar. Não tem jeito mais para mim. E ele continuou orando, clamando, insistindo, e às 4:30 da manhã algo aconteceu. E ele relata o seguinte: eu vi uma grande luz no quarto e pensei que fosse um incêndio. Olhei ao redor, mas nada encontrei. De repente, veio-me à mente que aquilo poderia ser a resposta de Deus às minhas orações. Enquanto olhava para a luz, eu vi uma figura e reconheci que era o Senhor Jesus Cristo. Era uma aparição gloriosa e cheia de amor. Era o próprio Senhor Jesus a quem eu havia insultado dias antes. Então ouvi uma voz dizendo: até quando você vai me perseguir? Eu vim para te salvar. Você orava para conhecer o caminho verdadeiro. Eu sou o caminho. Siga-me. Naquele momento, ele reconheceu que Jesus não estava morto, mas vivo, e muito vivo. Reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. E concluiu dizendo: caí aos seus pés e senti uma paz maravilhosa que nunca havia encontrado em lugar algum. Essa paz era a paz que eu buscava há anos nas religiões, nos livros. Aquilo era o próprio céu na terra, diz o Sadhu Sundar Singh. Quando me levantei, a visão havia desaparecido, mas a paz e a alegria permaneceram comigo. Agora vem a porta estreita e o caminho apertado. Ele foi até o pai e disse que agora era cristão. Papai, agora eu me converti a Jesus. Eu queria me matar, vivia angústia. Pai, eu estou com uma alegria extraordinária, fora do normal. Agora eu sou cristão. O pai respondeu para ele: vai dormir, rapaz. Há 3 dias atrás você odiava crente, rasgou a Bíblia. Agora vem dizer que é crente. E ele disse: pai, hoje Jesus apareceu para mim. Jesus está vivo. Eu decidi segui-lo. Hoje me tornei discípulo dele. E a partir daí que ele começou a ir para aquele jovem indiano. A porta estreita e o caminho apertado. Ele experimentou algo que provavelmente nenhum de nós vivenciamos. Ninguém aqui talvez tenha enfrentado o que ele enfrentou. Seu pai rejeitou sua conversão. Como líder da comunidade, ele expulsou todos os crentes, fechou a escola missionária e passou a perseguir a todos os crentes da localidade, inclusive o próprio filho. O seu tio, que também era da mesma religião, um homem muito rico, tentou convencê-lo a abandonar Jesus. Chamou ele para tirar uns dias na casa dele, levou esse jovem para um porão, abriu um baú cheio de tesouros, pedras preciosas, ouro, tudo do bom e do melhor, e disse assim para ele: fica conosco e tudo isso vai ser teu. Negue esse teu Jesus, tudo isso vai ser teu. E aquele jovem chorou, abaixou a cabeça, foi embora no dia seguinte. A família então reuniu-se e o pai o amaldiçoou, declarando ele sem casta. Resumindo, ele foi expulso de casa só com a roupa do corpo. Por isso que Jesus é a porta estreita e o caminho apertado. Para nós talvez não tenha muito sentido isso, mas para milhares de pessoas na Coreia do Norte, na China e em países islâmicos, passam por isso. Mais tarde esse jovem escreveu o seguinte, queridos: passei a noite ao relento, debaixo de uma árvore. Nunca tinha vivido assim. Sempre tive do bom e do melhor, mas agora estava com frio, com fome, com sede, abandonado por tudo e por todos. Mas eu sentia
uma alegria profunda no meu coração. Foi a primeira noite que passei no céu. A presença do Salvador transformou meu sofrimento em paz. Depois disso, queridos, esse jovem vestiu a túnica amarela de Sadhu, que era um tipo sacerdote da religião local, e passou a pregar o evangelho por toda a Índia. E foi um ganhador de alma, uma mente brilhante, um homem cheio do Espírito Santo. Visitou os Estados Unidos, foi uma bênção na mão do Senhor. Ele andava descalço, viajava de cidade em cidade, levou milhares de almas a Cristo. Inclusive tem um livro que conta a sua história, com o título O Apóstolo dos Pés Sangrentos, aonde ele passava deixava as marcas. Mas a porta foi estreita e o caminho também apertado. Irmãos, esse foi um dos primeiros livros que eu li assim que me converti. E muito me impactou e até hoje me impacta. Isso é o que significa na prática o que é amar a Jesus mais do que pai, mãe, filho ou irmão. Ou seja, isso é o que significa escolher a porta estreita e o caminho apertado. Jesus disse, concluindo, que são poucos os que entram por essa porta e poucos os que andam por esse caminho. A religião de Jesus nunca foi maioria no mundo. Na verdade, sempre foi a minoria das minorias. Nesse sentido, Jesus perde. Nesse sentido, não é uma perda moral, não, é só uma questão de renúncia. Poucos são salvos. Se esforce para entrar pela porta estreita. Amém? Continue nessa caminhada. Já me alonguei um pouco. Senhor, o assunto aqui, Pai, dessa manhã não exige nem, ou não nos dá nem abertura para perguntas, Pai. São perguntas confrontadoras, são afirmações contundentes, que só cabe a cada um de nós orar e pedir a Ti, Senhor. Livra-nos do auto-engano. Livra-nos, Senhor, de pensarmos que estamos no caminho apertado, quando na verdade estamos no caminho largo, de facilidades, Senhor. Livra meus irmãos também, Pai. Quantos estão enfrentando dificuldades, mas mesmo aqui nessa manhã, muitos com as mais diversas dificuldades, decidiram, se esforçaram para estar aqui, Senhor, aprendendo um pouco mais da Tua palavra, daquilo que o Senhor nos ensinou no Sermão do Monte, uma palavra que só nos confronta mais um pouco, mas não deixamos de estar aqui, Senhor. E eu peço que o Senhor venha honrar cada um dos meus irmãos. Eu peço que o Senhor venha colocar a sua boa mão sobre a vida de cada um deles, Pai. Que essa mensagem não venha a ser para um desestímulo, mas para uma confirmação ainda maior. Eu estou no caminho certo. As provas são grandes, mas eu não desisto. Eu não vou parar. Eu não vou desistir. Eu vou até o fim com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Não no braço da minha carne, não na minha força, mas no poder do Espírito Santo. Me ajuda, Senhor, a ir até o fim. Segura, Pai, em nossas mãos. Toma cada criança aqui, Pai. Eu tenho plena convicção de que cada um aqui também foi confrontado, ouviu a Tua palavra, que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que só Ele é o caminho para o céu, só Ele é a porta da salvação. Fica conosco, Pai, no nome de Jesus. Abençoa o nosso domingo, abençoa, Senhor, o nosso almoço, abençoa, Pai, o culto da noite também, Senhor. Usa, Senhor, para a Tua glória, o nosso amado pastor Marconi, que ele seja um canal de bênção, Senhor. Pai, trazer um alimento para nossas almas. Guarda, Senhor, a nossa volta para os nossos lares e também, se for a Tua vontade, a nossa vinda logo mais uma vez, para aprendermos um pouco mais da Tua palavra e Te adorar na beleza da Tua santidade. Muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo. Muito obrigado por tudo. Fica também com Biana, Pai. Cobre ela com o sangue de Jesus. Senhor, que esse tratamento venha ter resultado eficaz para a Tua glória, Pai.
que a calcificação desse pé, Senhor, venha ser algo espetacular, sobrenatural, maravilhoso, para a tua glória, que não tenha sequelas, Senhor. Em nome de Jesus, toma cada um dos meus irmãos também, que estão enfrentando dificuldades, lutas, Senhor, na família, lutas financeiras, na saúde, Pai, que o Senhor venha estar nos curando, nos livrando e nos libertando, em nome de Jesus.